Sim, novamente, nós juntinhos para falar hoje sobre outro Logion, o Logion 5. Na verdade, eu deveria ter feito isso junto com o 4, porque ele é muito pequeno, mas felizmente eu não fiz, então isso foi ótimo, porque por mais que ele seja curto, nada é tão curto, simples, como sugere a quantidade de letras em um parágrafo. E hoje eu resolvi fazer 2 Logions seguidos, porque o capítulo 5, na verdade, que da parte 1, que segue toda essa nossa lógica, né, que eu coloquei, que seria o Diálogos com os Mortos, ele tem uma quantidade de questões interessantes, e eu acho que eu vou me estender um pouco mais em relação a isso, porque eu acho que eu tenho um pouquinho de vivências com essa questão. Só um pouquinho, não é muita não. E aí ele diz o seguinte, tô rodando na cadeira. Jesus disse: conhece o que está diante de tua face, e o que estiver oculto lhe será revelado, pois nada há oculto que não seja descoberto. Vou continuar a leitura. Aprendendo a observar a realidade visível, estamos treinando nossos recursos para o trabalho de apreensão da realidade oculta que nos será revelada à medida em que progredimos espiritualmente. Essas palavras nos asseguram ainda que todo conhecimento oculto está permanentemente à nossa disposição, na exclusiva dependência de uma abordagem atenta, amadurecida e inteligente. Como ser pensante, na qual eu sou responsável pela minha autoiluminação e, obviamente, pelo meu crescimento, eu vejo além. Eu li e entendi e entenderia pelo meu pequeno conhecimento que isso, inclusive, poderia ser desdobrado em algumas outras palavras, né? Tudo bem que isso aqui é um estudo, tem questões científicas e tal, mas quando você fala assim, conhece o que está diante de tua face. Se você se coloca na frente de um espelho, quem é a face que você vai ver? A sua. E diante de tua face, na frente do espelho, a única pessoa que você vai realmente e precisa conhecer é a você. A si próprio, porque é muito complicado quando você desconhece quem você é, desconhece quais são as suas limitações, desconhece quais são os seus talentos, sabe? E não é falta de humildade reconhecer talentos. É falta de humildade não reconhecer os talentos. Porque isso implica numa questão de tipo, Deus te deu isso. Isso você sabe fazer. Você é proficiente em determinada coisa. Ó, bichinho. E você não faz, ou você não tem essa atenção a esses seus talentos, e isso é como se você estivesse negligenciando algo que é seu. E você reconhecer e colocar ele à luz da sua visão, e quando eu digo visão não é enxergar as coisas, mas enxergar o que há além, o oculto se revela. Você se revela, você aprende que também você tem conhecimentos, você tem evolução, você não está no patamar inferior. E talvez eu tenha lido isso e visto e aprendido e relacionado com uma outra questão de que a gente é muito ligado aos defeitos e não às qualidades. Quando te perguntam quais são as qualidades, tu treme. Quando te pergunto os teus defeitos, você até sabe. Alguns estão ocultos, ou você só foca em alguns que você já reconheceu. Mas se colocar à frente à frente de si mesmo e reconhecer quem é a pessoa que está em volta, é também você reconhecer um mundo de possibilidades, esse oculto que ele recomenda aqui, que ele fala aqui. E
tudo é possível quando você reconhece as coisas, sejam as coisas boas como as coisas ruins, porque as coisas ruins elas podem ser modificadas e as coisas boas elas podem ser trabalhadas para serem expandidas e assim atraírem outras coisas boas. A coisa boa atrai coisa boa. Coisa negativa atrai a coisa negativa. Nessa lógica de opostos se atrai, isso daqui não funciona. Não é regra física, é regra espiritual e isso precisa vigorar, a gente precisa entender. Então, quem eu quero estar próximo de mim? O que é que eu quero ao redor, ao meu redor? Seja pessoas, sejam coisas, seja... Como eu disse, as paredes, elas têm as nossas memórias, as nossas energias. As nossas palavras intencionais, elas ficam no ambiente pairando, elas se agregam ao ambiente em que elas são proferidas. Então, quem é essa face que está diante de mim, na frente de um espelho? Será realmente que eu me conheço de verdade? Vale a reflexão. Eu sei que não tem nada a ver com isso, ele fala de um progresso espiritual, mas não tem, ao longo do que ele vem narrando, do que, pelo menos o que eu entendi do gnosticismo, não existe isso de você focar no outro. O outro, sabe, não vai fazer nada por você, só você vai fazer por você. Então não adianta você procurar uma outra face que não seja a sua. A sua face vai desmembrar, o que é que eu preciso consertar, enfim. Já falei. Então, não tenho muito o que dizer, mas eu acabei dizendo muito, eu falo demais, mas enfim. Nada como um estudo para você se colocar para pensar. E isso é que é importante. Você se colocando como responsável pelo seu conhecimento. Pondo a sua cabeça, se não está acostumada a ler e expandir mais aquilo que você lê, se acostume, porque é uma necessidade evolutiva. E eu não falo, e falo mesmo até de uma questão, se você precisa subir, e subir significa ascender, e ascender significa expandir, e se expandir significa unificar, vamos nessa, né, gente? Vamos tentar evoluir, crescer, expandir, unificar, e assim por diante. Muitas coisas, né?